Na verdade, assim, segundo o conceito que a gente desenvolve, com toda essa proposta de cuidado que a gente dispõe e propõe, eu acredito que todo brasileiro deveria passar pela transição, sabe? Acho que foi negado da gente o cabelo que a gente tem natural e houve uma imposição acerca dos padrões. Então eu acredito que nós deveríamos conhecer o nosso cabelo ao natural. Existe um mundo de possibilidades e nós podemos alçar voos incríveis e ir para diversos lugares. Mas conhecer o nosso cabelo natural, mediante a todos os recursos que a gente tem hoje, acho que é o conceito que o Lois propõe, sabe? Que as pessoas possam conhecer o seu cabelo natural com uma visão diferente, que é com todos esses recursos que a gente propõe hoje, não só na tecnologia presente nos produtos, mas segundo as técnicas que a gente desenvolveu, que tem acolhido muita gente. A transição capilar é o ato, né, de interromper, de parar, de decidir não fazer mais as químicas, né? E é muito interessante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente pergunta o que é a transição capilar, eu acho que a segunda pergunta é por que eu vou entrar na transição capilar, né? E o que a gente tem feito hoje não é traduzir como que é a forma do meu cabelo cacheado, porque o seu cabelo pode não ser cacheado, né? Seu cabelo pode ser crespo, pode ser mais frisado do que o crespo definido. Então, acho que hoje o que a gente dispõe é o conhecimento do seu cabelo natural e a transição capilar é o que te propõe essa oportunidade, né? Ela te dá essa oportunidade de conhecer o seu cabelo natural. E vou até mais longe. Acho que a transição capilar é a possibilidade de um resgate ancestral, sabe? Sobre toda essa história que nós temos do nosso povo e o cabelo crespo, eu acredito que a transição capilar te conecta lá atrás, sabe? Com um papo muito ancestral. Uma questão de autoconhecimento, de resgate ancestral em se ver de novo com as suas formas naturais, sabe? Acho que a transição capilar ela é isso e acredito muito que o povo brasileiro deveria pensar na transição capilar com esse pressuponto, com esse princípio, com esse ponto de partida. Porque isso não diminui as dores que a gente vai passar pela transição, mas ela nos dá vigor para superá-la. É óbvio que a transição está aumentando e outrora, né, tudo que nós tínhamos acerca de referência estava resumido sobre as mídias televisivas, né? E é muito bacana porque hoje as nossas referências estão aí, sabe? Ela está nas ruas, no mercado, no trem, no ônibus. Nós somos referências. Eu acho que o que mudou, né, acerca de todo esse poder da busca pelas naturalidades, quando se fala de cabelo crespo, cacheado, ondulado, poder hoje ver referência a todos os instantes, sabe? Então, desde uma criancinha de 3 anos, como a minha filha, né, vai ter referência a todo momento, uma mulher ou uma senhora, 30 ou 50 anos, vai ter essas referências de todas as faixas etárias a todo instante, em todos os lugares. Em todos os lugares, milhares de pessoas já passaram pela transição. E milhares de pessoas ainda vão passar. E o mágico disso é que as referências estão no ar, sabe? E não só mais concentrada nas mídias televisivas ou, enfim. Eu acho que isso é mágico. O que eu sinto quando eu estou cortando o cabelo de alguém numa transição, isso é muito particular. Eu acho que cada transição me traz uma sensação emocional diferente, né? Tem casos de ser de a gente levar para um grau emocional muito interno mesmo, porque eu faço muita questão de tentar entender quais foram os motivos da busca pela transição, quais são os valores dessa pessoa e por que nesse momento ela decidiu procurar o auxílio de um profissional cujo o trabalho que eu exerço. Então eu faço todo esse processo para eu entender, para eu saber o que eu vou dar para aquela pessoa. Porque muitas pessoas querem raspar o cabelo porque é bonito, está na onda, a liberdade de poder ser quem ela quiser. E muitas pessoas precisam passar pelo Big Shop porque não conseguem dominar as duas texturas. Então a cada atendimento eu tenho uma sensação diferente. Mas em todas eu me sinto tocado. Talvez por eu ser um veículo, né, de trazer essa oportunidade do resgate da identidade. Porque é o primeiro momento que muitas pessoas vão ter em olhar o seu cabelo natural.
né? Porque às vezes até lembra, né, de como que era o cabelo antigamente, mas os recursos que a gente tinha não propõem os feitos que a gente descobre hoje, né, usando as ferramentas, os produtos, as técnicas, o auxílio de um profissional. Então o que ela vai ver agora é totalmente diferente do que ela via antes. Então eu acho que quando eu penso que eu sou um articulador disso, que eu posso elevar essa estima, que eu posso traduzir, né, essa busca ancestral acerca da beleza, vaidade, porque para mim a transição é muito mais do que um embelezamento através das suas formas naturais, né? Ela é essa busca ancestral. Então quando eu penso que eu sou veículo, independente do que está acontecendo ali, o Juninho já está tocado. O Juninho já está emocionado ao ponto de levar para o outro o que ele tem. Já teve milhares de transições, sim, até porque já venho desenvolvendo isso há muito tempo. Acho que todas que são impactantes, né, que você faz o Big Shop ainda com poucos centímetros, traz um impacto também para mim. Mas eu teve uma transição que foi bem emocionante, porque ela sabia o que ela queria, mas o cotidiano dela não respeitava a decisão dela. E eu me lembro que, conversando com ela, eu falei diversas coisas, né, sobre a saúde emocional, de como a gente precisa digerir o que vem do outro, né, e não transformar nisso em uma ferramenta destruidora para o nosso coração. Então, depois de falar tudo isso, eu tive um insight, sabe, no momento que resumiu aquele momento para mim. E eu falei para ela, sabe aquela luz no fim do túnel que você deseja ver? Sabe, a gente sabe até que ela vai aparecer em uma hora, é só a gente seguir adiante, mas para que aquela luz acenda no final do túnel, primeiro ela precisa acender no seu coração. E aí quando eu falei isso, eu já fiquei totalmente emocionado, todo arrepiado, e aí eu olhei nos olhos dela, ela falou, pô, Juninho, era isso. Sabe, eu acho que era isso que eu estava precisando ouvir para traduzir o que eu quero e o que eu preciso. E eu nem cortei muito, a gente nem fez o BC dela, cortamos bem, não pouco, relativamente considerável, mas acho que uns 4 dedos, ainda ficou 60% de cabelo com química, mas ela já saiu daqui com o cabelo com uma certa ondulação, já saiu renovada, mas essa fala me tocou, sabe? Porque eu acho que isso vai muito além, nunca foi só cabelo. Nunca foi só cabelo. Então acho que aquele papo foi um papo motivacional para a vida, sabe? E hoje eu uso essa fala para me encorajar diariamente, né? Então acho que eu consegui, em um momento que eu estava cuidando de um cabelo, cuidar de um coração. E aí eu acho que essa transição foi marcante. Teve um caso que ela estava com o cabelo compridaço, né? O cabelo dela era natural, devia ter uns 6 centímetros, daria para fazer um corte considerável, só que a Kelena ela não quis, não queria mais conviver com as duas texturas. E ela falou, Ju, eu vou experimentar uma nova onda, sabe? Eu quero me conhecer careca, eu vou usar a transição como uma oportunidade. Então foi um desejo do coração dela. É óbvio que quando você vai passando a máquina, né? E nesse dia a gente fez uma live, enfim, quando você vai passando a máquina, a dor acontece, né? A sensação de liberdade é despejada para o âmbito. Então, foi muito emocionante, talvez, uma das mais emocionantes, porque por estar ao vivo, porque era uma pessoa que eu tinha muito contato, e eu já conhecia, eu sabia que era um lugar muito novo para ela e que, de repente, aquele lugar seria um lugar de adaptações e poderia ter dramas ali, então eu tinha a preocupação de como ela ia reagir, mas ela queria descobrir esse lugar, né? Eu acho que paraísos são isso, né? Às vezes a gente nota paraísos por ouvir falar, por ver uma foto, mas nada explica quando você tem uma experiência colocada naquele lugar, né? Me falaram sobre Fernando de Noronha e eu acho incrível, mas quando você vai para Fernando de Noronha, a experiência de estar lá naquele lugar é mágica, só que para você isso é muito individual. E colocar a Kelena nesse paraíso, sabe, que ela já desejava, mas ela não tinha experiência,
foi surreal, assim. Eu me lembro que, por eu ter feito a live, muitas pessoas acompanharam, não só online, mas depois, e gerou um barulho incrível, porque muitas pessoas começaram a ter expectativas com aquele lugar. Isso também é muito bacana, né? Muito mágico. O conselho que eu dou para quem está passando pela transição respeite-se, né? Se pergunte, se descubra, se entenda. Existe sim uma onda, né, acerca da transição e da descoberta das naturalidades, mas eu acho que a transição é muito particular. Então, se conhecer, se respeitar, entender qual é o melhor momento para você. A gente tem passado por um ano muito difícil e muitas pessoas entraram na transição pela falta de acesso, e se isso não for bom para você, isso não é o melhor momento. Então, quando você se questiona, quando você se pergunta, quando você decide entender por que você quer passar pela transição, se é pelo ato de liberdade, se é pela descoberta de ancestralidade, se é pela descoberta do autoconhecimento, quando você começa a se responder tudo isso, que a resposta vem, e aí para iniciar pela transição é um bom partido, né? Porque você se conheceu, você se respeitou, traduziu o seu melhor momento, e aí buscar auxílio, buscar todas as ferramentas que a transição nos propõe, que a internet nos propõe, que os novos profissionais nos propõem, vai ser só um aditivo para você